Boa noite a todos. Hoje a gente vai retomar o estudo do Evangelho de Tomé. Eu deixei aqui no slide o último que a gente viu ano passado, que a gente terminou no dito 50. Lá no grupo do Telegram vocês têm acesso à tradução do Humberto Roden e uma outra, né? Quem for membro do canal e não está no grupo, me manda um e-mail que eu coloco lá. E bem-vindos todos novamente, né? Muito bom estar aqui com vocês para a gente dar continuidade nesse estudo. Então, vamos começar hoje com o dito 51. E aí aqui eu trouxe, como curiosidade, eu trouxe como é que é no cópito. Porque a gente encontrou, né, como eu falei, lá sobre a descoberta do Evangelho de Tomé, a gente encontra trechos do Evangelho de Tomé em grego, tem fragmentos que sobrevivem à Idade Média, até há quem considere que os cátaros tiveram acesso a fragmentos gregos do Evangelho de Tomé, alguns que ficaram ali pela região da Armênia, com os maniqueus também, mas na biblioteca de Nag Hammadi ele aparece completo, com 114 sentenças. Não se sabe muito a antiguidade delas, porque atribui-se desde o ano 50 DC até adições posteriores, né? Então a gente não sabe exatamente quem são os muitos redatores do Evangelho de Tomé, mas o fato é que é um dos evangelhos que mais circulou naquela época, muitas e muitas cópias, tem fragmentos. E aí em cópito ele está assim. Então, como eu não leio cópito, mas eu consegui aqui uma tradução do cópito para o inglês, eu fiz um exercício, eu não vou fazer isso com todas, foi só nessa página, eu trouxe como curiosidade. Fiz um exercício para a gente ver juntos como que é uma tradução mais literal, porque às vezes o tradutor ele tem o trabalho, assim como tem no tibetano, de juntar sentenças e transformar aquilo numa frase legível para alguém no mundo ocidental no século XXI, né, que tem sujeito, objeto, tem concordância verbal, e nem sempre é assim, né, nos textos antigos. Então, eu fiz uma tradução um pouco livre dessa do inglês, cópito para o inglês, e eu fiz a minha aqui embaixo, e aqui em cima eu trouxe a que está oficialmente traduzida nos livros que eu compartilhei com vocês. Então, vamos para 51, e a gente aprofunda nela. Seus discípulos perguntaram, quando virá o repouso dos mortos? Em que dia virá o mundo novo? Respondeu-lhes, aquilo que vós aguardais já veio, mas vós não o conheceis. Traduzindo assim, meio mais literalmente do cópito, ficou assim, disseram eles para eles, seus discípulos, né? A construção da frase é diferente. Qual o dia do repouso deles que morrem? Quando virá e quanto ao dia do mundo do novo? Diz ele, contemplem aquele do repouso, que buscam fora dos seus corações mentes. Já veio e vocês não a reconheceram. Fica mais complicado, né? A gente vê como o texto é mais inacessível, né? Então, o tradutor ele tem um trabalho de entender o que Jesus está dizendo. E aqui no inglês aparece esse termo corações mentes, que não aparece nas traduções corriqueiras, que é aquilo que vós aguardais, esse mundo novo. Mas o que Jesus, estou só discutindo aqui a questão da tradução, né? Mas o que Jesus está dizendo? O que é esse repouso que ele estimula que os discípulos reconheçam e que eles busquem, né? O que é o repouso dos mortos? E o mundo novo, né? Tem aquela questão escatológica, apocalíptica, né? O fim do mundo, o mundo novo, o ciclo novo. E aí Jesus está dizendo, aquilo que vós aguardais já veio, e vocês não estão reconhecendo. Nessa outra tradução, me dá a entender que ele está dizendo, vocês estão contemplando e buscando fora dos seus corações, e por isso vocês não estão reconhecendo. Vocês estão esperando algo externo, estão esperando algo que aconteça, um grande acontecimento, mas o reino, o repouso celeste, o mundo divino está nos seus corações mentes. O mundo novo é o mundo do pleroma, é o mundo que aqueles que estão mortos podem repousar, enfim, naquele sentido de se tornar vivos, de fato. Então, é como se Jesus estivesse dizendo para eles prestarem atenção no ensinamento, porque se eu fosse de uma igreja, eu poderia dizer assim, Jesus já veio e não está sendo reconhecido.
Mas eu não acho aqui que ele está falando dele enquanto homem, ele está falando do reino, do mundo novo, desse reino que o príncipe no hino da pérola precisa retornar, essa casa do pai do filho pródigo. Então, ele exorta para que nós não busquemos fora do coração-mente. O que é o coração-mente? É a psique ligada ao coração, que é o Cristo interior, né? Essa união que leva nós ao mundo do pleroma. E eles não estão reconhecendo. No Tratado para a Ressurreição, que é um outro texto dos Evangelhos de Nag Hammadi, tem uma ideia muito parecida. Então, no Tratado da Ressurreição é dito assim: se livre de todas as divisões e todos os laços que amarram, e aí vocês estarão já ressurrectos. Por que vocês não estão se considerando ressurrectos agora? O mundo novo, o mundo da ressurreição, nesse sentido gnóstico, aliás, a gente está perto da Páscoa, né? Então, nada mais adequado do que falar disso. Para os gnósticos, a ressurreição, ela se dá em vida. É o atingimento de um grau de elevação espiritual, de um grau de contemplação do mundo celeste, do nous, ou de colocar os pés no pleroma. Eu vou sempre tentar dar vários exemplos de linguagem aqui, porque eu sei que muitos de vocês vêm de linguagens diferentes, né? Mas é importante a gente ir tentando captar a ideia. A ressurreição é atingir esse grau de Cristo, e é um grau espiritual interior. É um despertar da alma em direção ao Cristo. Portanto, Jesus está dizendo no Tratado da Ressurreição de Nag Hammadi que quando eles se libertarem das amarras e de todas as divisões, tudo aquilo que divide e que nos amarra no mundo, aí nós estaremos ressurrectos. Então, ele está mostrando qual é o caminho. E estar ressurrecto é estar nesse mundo novo que está aqui no dito 51. O mundo novo que vem é o mundo que aquele que alcança a ressurreição em si mesmo consegue encontrar. E aí, no Tratado da Ressurreição, Jesus pergunta: por que vocês não estão se considerando agora, né? Considerando buscar isso agora, né? Por que vocês estão esperando que algo externo aconteça? Sendo que pode acontecer agora porque está nos seus corações e mentes. Aquilo que vocês aguardam já veio e está dentro de vós. Porque a tônica do Evangelho de Tomé vai ser sempre essa: o reino de Deus está em vós, e vocês são responsáveis por encontrar esse estado de libertação. Então, ele bate naquela tecla que a gente vê em diversos grupos religiosos cristãos ao longo de todos os séculos, né? De ficar esperando pela volta do Messias, ficar esperando pelo Apocalipse, ficar esperando pela grande revelação. E Jesus está falando: parem de esperar, né? A hora é agora, é colocar agora em prática, porque está dentro de vocês. E essa paz e essa completude, essa plenitude que nós estamos buscando já está aqui. A nossa tarefa é conseguir reconhecer, porque estamos cegos, né? E Aldabaoth é o Deus dos cegos, é o cego que guia os outros cegos. Então, nós precisamos abrir os olhos para ter olhos para ver e finalmente reconhecer e nos tornarmos como Cristos. Quando a gente abre os olhos e reconhece aquilo que já veio, então nós podemos ser como um Cristo que teve uma ressurreição. Nesse sentido espiritual, não tem nada a ver com crucificação ou com morrer para nos salvar. É o sentido de alcançar os mundos superiores e se libertar dessas forças que cegam a nossa mente e coração. No Evangelho de João, do Novo Testamento mesmo, Jesus fala assim: vocês ficam buscando a vida eterna como se fosse algo que vai acontecer no futuro. Mas a vida eterna é o próprio coração da vida pulsante presente em vós. Lembra que vida é um termo técnico para os gnósticos que indica a luz do Logos que preenche todo o universo. O tríplice poder do Uno, da Barbelô e do Logos, ele representa 3 poderes, né? Aquele que é a bem-aventurança e a gnosis, aquele que é o um oculto, e o mais perto de nós é a vida que dá luz aos homens. A gente, quando começa a assimilar essas linguagens de Jesus, ou a linguagem dos gnósticos, como termos técnicos que dizem coisas para nós, não é mais só vida como, estou vivo respirando. Quer dizer outras coisas. E aí o ensinamento vai mudando a interpretação. Então, é sempre essa exortação de nós não buscarmos fora, mas dentro.
E aí eu trouxe outra aqui passagem no Evangelho de Filipe, o Evangelho de Filipe também de Nag Hammadi. E olha que interessante, o Evangelho de Filipe fala assim, aqueles que dizem que Jesus morreu e então ressuscitou, estão errados. Pois primeiro ele ressuscitou e depois morreu. E isso que vai dar uma confusão em todos os concílios dos grupos cristãos daquela época com os gnósticos. Porque essa visão de ressuscitar, entre aspas, não é um corpo que levanta de carne e osso e sai dentro de uma tumba, mas é o ressuscitar espiritual, que a gente pode fazer algumas analogias com graus de iniciação, com libertação do samsara no budismo, para quem gosta, é o se tornar realmente vivo e dono de si e em plena consciência de todas as suas faculdades físicas e psíquicas, né? É você realmente deixar de ser dominado pelas forças telúricas, pelas forças quitônicas, pelas forças terrenas. Então, essa ideia do mundo novo que já veio, daquilo que tem que ser desperto, os discípulos esperando que algo aconteça, e Jesus dizendo, já é para acontecer, é só vocês quererem, é só abrir os olhos, é um tema que vai aparecer em vários tratados gnósticos, né? Vamos para o 52. Vamos lá, 52. Disseram-lhe os discípulos, 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Respondeu-lhes, rejeitastes aquele que é o vivo diante de vós, e falai dos mortos. E aí na tradução que eu fiz aqui indiretamente do copta, inglês, português, só para a gente ver como é que é a estrutura da frase, seus discípulos disseram, 24 profetas falaram em Israel, e falaram todos sobre a parte superior do coração-mente. Aqui de novo aparece esse termo em copta, que eu ainda não aprendi, que remete a coração-mente, que não está na tradução. E ele disse, contemplem, vocês colocaram aquele que vive em vossa presença diante de vós, e falaram em direção aos que estão mortos. Então, é novamente uma bronca. Eu tenho essa impressão, não sei se vocês têm essa impressão também. Eu tenho a impressão que Jesus está sempre ralhando com eles, dando umas broncas, né? Aquela imagem, assim, de Jesus tão doce, assim, que escorre aquele mel, eu vejo mais um homem mais firme, mais filósofo, direto, assim. Bom, só compartilhando aqui um pensamento. Mas tem toda essa história dos profetas, e aí o Messias que vai vir e tal, não vou entrar nessa história. Mas o fato é que me chama duas coisas me chamam a atenção aqui. A gente pode partir para uma interpretação mais mundana e para uma interpretação mais cosmológica, eu acho. Então, em um sentido, eu vejo um mestre que está dizendo assim, vocês ficam aí falando daqueles que já morreram e eu estou aqui na frente de vocês querendo ensinar e vocês não estão escutando, ficam só citando aquela galera lá que já foi e eu já estou muito além deles, né? Eu fico imaginando assim, Jesus. Porque a gente vê muito isso. Às vezes, isso é uma coisa que a gente vê em várias tradições espirituais, não só no gnosticismo, no cristianismo, aparece um instrutor, né, seja Platão, Pitágoras, ou lá no Oriente, outros, né, Shankara e Zoroastro e outros, o pessoal adora citar, mas aparece e enquanto ele está vivo, ele tenta ensinar e às vezes ele sabe, tem mais a dizer, ou sabe explicar mais do que aqueles que já foram, que já morreram. E a gente fica muito apegado aos que já morreram, e a gente só vai reconhecer a qualidade de alguém depois que ela se foi, né? Então, talvez os discípulos ficassem, mas e Isaías, e Elias, e Jacó, e Esaú, nem lembro os nomes, assim. E talvez Jesus já tivesse superado todos esses, em algum sentido, né? Então, é a questão da gente saber identificar um instrutor também, quando ele está trazendo um ensinamento. Mas também tem aquela perspectiva de que Jesus está falando assim, ou vocês ficam aí citando os outros, os profetas e tal, mas o verdadeiro conhecimento, a gnosis, está dentro de vós. O que está vivo diante de vós, aí eu não estou falando do Jesus homem. O que é o que está vivo dentro de vós? É o Cristo interior. Às vezes a gente se perde só citando os outros, né?
e não conseguem encontrar a sabedoria dentro de nós mesmos. E nós possuímos o Cristo vivo diante de nós e dentro de nós. Então, a gente fica falando dos mortos. E aqui os mortos, novamente, têm dois sentidos. Os mortos que já morreram, porque acabou o tempo de vida deles, e os mortos como aqueles que ainda não se tornaram como Cristos. Porque para os gnósticos, Cristo não é só um, né? Lembrem que é a terceira pessoa lá é o Logos, né? Então, todos nós podemos nos tornar Cristos. Então, muitas vezes a gente fica ouvindo opiniões, né? Platão diria doxas, né? De mortos, de pessoas que não têm um despertar pleno. E nisso a gente pode se perder, enquanto a verdade está dentro de nós também. Então, ele está sempre fazendo esse jogo de palavra com os discípulos para incentivar também a busca interior. Para a gente não ficar só buscando no quem disse, o que e quando, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou trazendo um texto e a gente está vendo o que eles disseram. Mas que isso possa estimular também um mergulho interior e além da palavra. Num texto do Velho Testamento, eu peguei a referência desses 24, no Revelações 4:4. Fala dos 24 profetas. E aí a gente pode fazer toda a análise mítica, né, mitológica desse número, né, se tem relação com os 24 arquétipos zodiacais, né, porque é 12 vezes 2, os ciclos do ano, ou se tem a ver com os 24 eons, as 24 eternidades dos gnósticos, né, os 12 do pleroma e os 12 do mundo cópia, que é o mundo do demiurgo. E aí a gente também pode pensar, Jesus está falando que a gente fica ouvindo esses outros seres que estão abaixo do Cristo, ao invés de buscar diretamente o Cristo, porque Cristo é o rei, é a coroa lá no apócrifo de João, ele é a coroa dos eons. Então, todos esses 24 estão abaixo de Cristo. O ensinamento talvez esteja dizendo, vocês podem encontrar algo que é muito maior do que tudo isso, então não se percam no caminho buscando o que um ou outro disse desses 24, mas busquem aquilo que é maior do que tudo, aquela verdade una e eterna do pleroma completo. Bom, é isso, é como Jesus está vindo revelar uma dimensão que está dentro de nós e está além dos eons. E os eons querem dizer o quê? Eternidades, ou tempos, ou espaços no pleroma, né? Então, é algo que está além do tempo e além de qualquer categorização. E, ao mesmo tempo, tem a questão da gente não usar as escrituras, os ensinamentos sagrados como uma distração mental, né? A gente usar o nosso aparato mental, que eu considero importante, para assimilar, ouvir, mas permitir que esse ensinamento nos toque. Né? Porque o ensinamento ele é útil quando ele nos ajuda a abrir os olhos e a enxergar uma opção, um caminho, fazer uma escolha, né? Como um bom herético que faz uma escolha. Mas no sentido também da gente não se apegar a ficar dizendo assim, mas aqui em Jacó 13:12 está dito tal coisa, e aí Jesus vai dizer, mas isso aqui já foi superado, né? Porque vocês estão olhando só para trás.